Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vou esperar o povo chegar por aqui, porque eu estava literalmente pagando um mico danado, fazendo uma live no meu Instagram, achando que eu estava fazendo uma live no Instagram da Rádio Costa Azul. Bom dia, Genai! Obrigado por ter vindo para cá, Impactar Angra, chegamos. Bom dia! Gente, hoje o assunto é muito sério. A gente vai falar sobre saúde mental e quem vai fazer é o Leude. Eu não sei falar o nome dele, vou pedir a ele para pronunciar o nome dele, porque eu tô aqui, não quero ser Lady Fraunces, eu acho. Eu não sei se é essa. Oi, Leude, bom dia! Bom Tudo... dia, Fala para mim seu nome, que eu acho que eu pronunciei errado. é Ledi Lady Fraunces, é isso mesmo? Frauches. Que rico, de onde vem esse nome, hein? Então, bom, na verdade a história dele vem desde lá da Suíça, né? Ele teve várias modificações ao longo do tempo e aí chegou ao resultado que a gente tem hoje. Maravilhoso o seu nome, viu? Você é psicólogo, né? Sim, Então, a gente tá fazendo aqui na Rádio Costa Azul uma série de entrevistas, principalmente live e também ao vivo, para estar deixando as pessoas, digamos assim, mais confortáveis com tudo isso que está acontecendo. E a gente sim, sabe que, além do corpo também está sofrendo muito diante de tudo isso, o que mais sofre, o que mais aflige as pessoas e é o que mais elas reclamam é a questão da ansiedade, a questão da saúde mental das pessoas. Você, como psicólogo, hoje vai estar nos ajudando e mostrando para as pessoas dicas e coisas que elas podem estar fazendo para estar aliviando. A gente sabe que quando a gente faz um acompanhamento com psicólogo, é um trabalho, sim. né, longo e é um trabalho extremamente gostoso. Acho que todo mundo deveria ter um psicólogo, né? Porque é bom você ter De- alguém que possa te auxiliar, não da maneira que você quer, mas da maneira que é preciso, te mostrar o caminho certo, mostrar, não falar as palavras bonitas que a gente está acostumado, mas sim te direcionar para a maneira certa e te ajudar a entender a sua vida para você poder tomar decisões, que isso é muito importante. As pessoas acham que o psicólogo simplesmente vai ajudar a gente a superar o que a gente está passando hoje, mas na verdade a gente tem que fazer aí todo um estudo do que já aconteceu para a gente superar inúmeras coisas na vida. E hoje nós estamos aí com Ledi, é isso? Isso. Para falar com a gente sobre a saúde mental. Bom dia aos nossos ouvintes, os nossos internautas que estão aqui na nossa live, aqui da Rádio Costas FM. Ledi, conta pra gente, primeiramente, como é que está a questão dos seus pacientes, essa procura deles remotamente com você. Aumentou muito as pessoas fazendo essas consultas através do WhatsApp, as consultas remotamente. Como é que primeiramente, os seus pacientes, o seu fluxo de pacientes, como é que está isso? Como é que essa sociedade que você já criou está lidando com isso? Então, eu estou iniciando a minha carreira agora na psicologia, né? Formei recentemente. Eu vi que teve muita procura de pessoas por atendimento online, é uma nova modalidade, né? Que vem crescendo esses atendimentos online. E nesses tempos, né, de quarentena, é muito importante a gente manter, né, a nossa saúde mental. Então, acho muito válido os atendimentos online. Apesar de eu ainda não estar fazendo, eu estou me planejando para começar a atender essa demanda de atendimentos online, né? Mas por enquanto eu estou só no atendimento presencial mesmo, e que também tem pessoas procurando, né? Com essa questão da quarentena, todo mundo está adoecendo muito psiquicamente. E qual é a primeira, as pessoas que têm chegado para você, qual é a primeira reclamação, o primeiro assunto, quando você pergunta, e aí, o que está te afligindo? Qual é a primeira coisa que as pessoas te falam? Então, isso eu posso te falar não só da parte psicológica, mas na parte de conversa em geral com pessoas, tanto do meu convívio pessoal quanto nas ruas, né? Quando você encontra com as pessoas, é muito comum as pessoas falarem: eu não aguento mais ficar em casa. Acho que essa frase é a campeã da que eu uso. Não aguento mais ficar em casa. E às vezes é muito curioso, né? Porque a pessoa tá na rua, às vezes a gente tem a necessidade, né, de ir no banco ou em algum lugar que é uma emergência, a gente não tem como fazer de casa. E a gente encontra pessoas desses lugares que não estão dentro de casa reclamando que não aguentam mais ficar dentro de casa. Então isso é uma coisa muito curiosa. E eu acho que essa sim seria a frase campeã. Não aguento mais ficar dentro de casa, não sei mais o que fazer. Acho que as ideias, né, e essa criatividade do que fazer com o tempo ocioso tá
se esvaindo com o tempo, sabe? As pessoas não estão sabendo mais o que fazer com o tempo ocioso que elas têm. Isso também mostra, eu pelo menos penso dessa forma, acredito que muitos profissionais pensem também, é um sinal de alerta, né, para a população, porque isso eu, por exemplo, né, vou dar o meu caso, eu sempre gostei muito de ficar em casa, né, de ficar tranquila em casa, chegar do trabalho, ficar em casa, ficar com a minha família, ficar com meus filhos, e quando eu vejo e escuto as pessoas falando que não aguentam ficar em casa, não aguentam ficar sem fazer muita coisa, eu fico pensando, caramba, o ser humano não pode parar, porque se ele parar, ele adoece. E a gente precisa, então, começar a tratar um novo problema que nós descobrimos a partir da doença da pandemia, né? É que a população, sim, literalmente, não está acostumada a descansar. As pessoas não estão acostumadas a parar e refletir. Conta pra gente o que a psicologia diz diante dessa questão e vamos começar aí a tentar destrinchar essa situação. Sim, primeiro, não seria nem só questão de descansar, eu acho que é um pouco mais além. A gente está vivendo períodos de extremos, é sempre um extremo para um lado ou para o outro. Então, como você falou, a gente vivia no extremo de uma rotina extremamente exaustiva, né, onde a gente estava trabalhando durante períodos longos, né, estresse no trabalho, e aí esse seria um extremo onde agora a gente está no outro, onde temos que ficar em casa com muito tempo ocioso e a gente fica buscando essa criatividade para poder utilizar esse tempo. Então, eu acho que a mensagem seria o equilíbrio, sabe? Ficar nos extremos, tanto para mais quanto para menos, pode não ser saudável, tanto para descansar quanto para trabalhar. Então, o equilíbrio entre essas duas partes é fundamental, sabe? E quanto à saúde mental, assim como a gente falou no começo, manter a sua saúde mental, procurar um profissional, até mesmo um amigo, alguém que te ajude a manter essa ansiedade, a manter o seu equilíbrio mental, você consegue diminuir suas taxas de ansiedade. Tem estudos que comprovam que a interação social diminui taxas de ansiedade, e hoje a gente não está tendo. E a gente esbarra também em outras questões que há tempos atrás eram redes sociais. É um fenômeno muito novo, muito recente na nossa sociedade, né? E antes se pensava, rede social é uma ferramenta de isolamento. E olha hoje em dia, a rede social ela está sendo uma ferramenta de aproximação de pessoas, sabe? Então isso é muito curioso para a gente pensar na sociedade de hoje. Parece que o jogo virou, né? Literalmente, as redes sociais estão em alta e é verdade. Mas um grande questionamento que a gente recebe hoje, por exemplo, aqui na Rádio Costa Azul FM, igual, por exemplo, muitos ouvintes ligam para a gente e falam, nossa, vocês são a nossa companhia nessa quarentena, né? Justamente sobre essa questão a questão do isolamento já é uma questão psicológica mesmo antes de se estar em quarentena, né? Ah, essa caneca maravilhosa. Deixa eu só falar que eu recebi de presente essa taça lindíssima. Agradecer a Live que me mandou. Postei até hoje nas minhas redes sociais. Essa taça lindíssima que o pessoal me presenteou. Mostra aí, por favor. Eu vou morrer de inveja aqui na rádio, até porque quem não pede não ganha, né? E eu pedi, eu ganhei. Muito obrigado. O que acontece? A gente sabe que a ansiedade faz com que as pessoas comam mais. E hoje também uma das grandes coisas que as pessoas estão falando, nossa, eu fico ansiosa, e eu fico ansioso, e eu estou comendo muito. Vou te dar um exemplo. Chegou a Páscoa agora, que é um alimento, né, extremamente calórico, e as pessoas se esbaldaram no chocolate. A questão de você não estar fazendo exercício, a questão de você não estar indo trabalhar, a questão de você não saber se você ainda vai ter trabalho. Tudo isso traz um transtorno muito grande e aumenta aí a ansiedade. Como que a gente pode fazer para estar amenizando essas questões, mesmo sozinho? Como é que a gente pode diminuir esse grau de ansiedade diante dessa situação toda? Eu volto na questão do tempo ocioso, né? Essa falta de criatividade com o que fazer. Então, quem nunca chegou e abriu a geladeira várias vezes na esperança de ver alguma coisa diferente, né? Não tenho o que fazer com o meu tempo. Então, a dica seria procurar meios de você utilizar esse tempo ocioso com coisas produtivas na sua vida, com coisas que você gosta, assistir um filme. Quantas pessoas também eu ouvi também, muita gente falando, eu terminei de assistir várias séries, eu estava querendo colocar tudo em dia, coloquei. Agora não tem mais o que assistir. Mas tem outra coisa para fazer. Tem vários livros para você poder ler,
duvido que não tenha um livro assim que queira muito terminar de ler. Leia esse livro, procure conteúdos da internet que vão te fazer interagir com a sua parte. Eu, por exemplo, eu tenho lido muita coisa de psicologia, aproveitado esse período, né, para colocar as minhas leituras em dias também. Então, a criatividade com o tempo ocioso é que é a grande chave da questão. Se a gente ficar ocupando esse tempo ocioso somente com esse pensamento, eu vou sentar no meu sofá, vou sentar na minha cama e ficar lá raciocinando como que vai ser para eu pagar minha conta, como que vai ser para eu poder comer. Eu sei que são questões que nos preocupam e elas precisam de um tempo no nosso dia, sabe, para a gente pensar nela. O problema é quando isso vira um exagero e a gente pensa 24 horas por dia somente sobre isso, sabe? Então, de novo, o equilíbrio na hora da gente falar dessas questões. Você falou na palavra exagero e ela é perfeita para as próximas perguntas que chegaram aqui no nosso Instagram. A questão do exagero, por exemplo, na comida. A gente recebeu inúmeros memes falando que agora nós vamos fazer todas aquelas receitas que estavam nos prints do nosso telefone que a gente não tinha tempo de fazer. E isso é verdade. E também sobre a questão do exercício físico. A gente primeiro vai falar da comida. Por exemplo, a gente sabe que a dona de casa, ela estando em casa, ela tem muito mais serviço. Isso é altamente comprovado e não precisa aí de nenhuma pesquisa do IBGE. A mulher estando em casa, a gente tem aí um número maior, tá todo mundo em casa, aumenta o serviço doméstico, aumenta também o cansaço, aumenta todas as atividades, e aí a gente se entope realmente quando você tem a oportunidade de estar comendo, você está comendo e isso diminui realmente a ansiedade. Tem essa ligação da comida diminuir a ansiedade? Como é que funciona a comida na questão aí da diminuição dessa vontade, da ansiedade? Então, nós, né, seres humanos, também somos seres neuroquímicos. O nosso cérebro também produz substâncias que nos dão prazer, nos dão satisfação. E uma delas é a dopamina, né? Muito ouvida, muitas pessoas já ouviram falar sobre a dopamina. E o comer, a ingestão de alimentos, é uma coisa extremamente recompensadora. E a dopamina, toda vez que a gente recebe algum reforço externo, seja através de um alimento, através de um elogio, o nosso cérebro ele produz muita dopamina. Então isso é reforçador. A gente sente, a dopamina ela também é responsável por regular a nossa ansiedade. Então comer, sim, regula a ansiedade, porque você produz a dopamina, então, consequentemente, você vai ter menos ansiedade, você vai se sentir mais relaxado, a dopamina te dá um pouco de sonolência, sabe? Então, comer, sim, diminui a ansiedade. A questão é só o equilíbrio, de novo falando, né? Mas pode, sim, fazer a receita e manter uma vida saudável e também conseguir fazer aquelas receitinhas de vez em quando. Eu tenho uma vizinha que todos os dias ela me manda fotos de tudo que ela está fazendo em casa. E eu morro de inveja porque eu não sei fazer comida absolutamente nenhuma, mas também peço para ela não me levar, por favor, senão não tem jeito, né? E aí, a questão da comida, muita gente também aquela come e fica com culpa e depois vai praticar o exercício físico. Hoje, de certa forma, a gente tem visto que as pessoas estão dando valor para coisas que antes não tinham valor nenhum e que sempre foram muito importantes. Por exemplo, o exercício físico, comer bem. Se você comer bem, tiver um exercício físico, e hoje as pessoas acham, mas a academia está fechada, eu não vou conseguir fazer. Para. Você não ia para academia nem quando ela estava aberta. Brincadeira. Né? As pessoas têm muito disso. Nem quando estava aberta você não ia para academia, mas hoje muitos profissionais de educação física estão dando aí aquela ajudinha, estão fazendo aqueles exercícios em casa. Então, assim, além dessa felicidade também, que a gente sabe que o exercício físico traz, aquela sensação de bem-estar, a gente come um pouquinho, aí vai lá compensar, vamos fazer um exercício porque eu comi demais. Funciona isso? Na nossa cabeça, a gente sempre tenta, vamos dizer assim, compensar aquela coisa errada que a gente está fazendo, né? Sim, nossa, a compensação é um dos grandes mecanismos de defesa que a gente tem, né? Sempre que a gente faz uma coisa que a gente julga como errada, a gente sempre quer arrumar uma forma de compensar, seja magoando uma pessoa e pedindo desculpa depois, né? Mas por que magoou em primeiro lugar, né? Então, essas questões também são muito pertinentes. Eu acho que isso nos chama atenção para um fenômeno não de agora, mas que possivelmente daqui a algum tempo, acabando essa quarentena, né, a gente pode acabar observando muito, são os transtornos alimentares, né? Então, vamos ver com o desenrolar dessa quarentena, o desenrolar da nossa sociedade, como vai ficar nos próximos dias, né?
é tudo muito incerto, ninguém sabe quanto tempo ainda a gente vai continuar em quarentena, quanto tempo ainda a gente vai continuar nessa situação. Então, possivelmente, esse vai ser um fenômeno que daqui a algum tempo a gente vai observar que vai estar acontecendo alguma coisa na nossa sociedade, né? O que é exatamente a gente ainda não sabe, mas possivelmente a gente vai ter muitos casos de transtornos alimentares. A gente está recebendo inúmeras perguntas aqui no nosso Instagram. Quero agradecer muito o pessoal que está chegando. A gente está conversando aí com o psicólogo Ledi, não é isso? É Ledi, né? Ledi, que é do Live and Co-work, que é um parceiro da Rádio Costas UFM. A gente está fazendo inúmeras entrevistas aqui na live, no nosso Instagram, falando sobre diversos serviços e auxiliando as pessoas que estão em casa. E a gente está falando hoje sobre a saúde mental. Levi, diante disso que você está falando, a gente está, inclusive, tem uma ouvinte que mandou, deixa eu tentar puxar o nome dela por aqui. Ela está dizendo, Graziele, eu e meu namorado estamos fazendo exercícios, chegamos a torcer o joelho acompanhando as lives no YouTube. Uma coisa que vem também sendo muito criticada é justamente essa questão dos exercícios pelo YouTube e tudo mais. A gente tem que entender o seguinte, o que eu sempre tento, eu sou professora também de educação física, eu sempre tento mostrar para as pessoas o seguinte, a gente tem que fazer o que faz a gente, primeiramente, sorrir, te dar prazer, porque as pessoas, elas, mas eu tenho que fazer perfeitamente, eu tenho que fazer igual, eu tenho que, né, essa repetição, justamente por a gente estar sendo auxiliado remotamente em tudo hoje. Então, é fazer o que te faz sorrir. Às vezes você pega uma dança no YouTube que você nem sabe dançar, mas você está sozinho em casa, se acaba, se diverte. E isso é muito importante. É a gente se divertir, depois a gente corre atrás do prejuízo. Agora, o pós, Ledi? Fala pra gente, como você falou, que terá realmente esse problema das pessoas estarem um pouco acima do peso, porque por conta da ansiedade, estarem comendo muito, e depois vai ser aquela hashtag correndo atrás do prejuízo, literalmente. Mas hoje, o que você justamente indica para as pessoas? A gente sabe que tem algumas pessoas que já têm uma dificuldade mesmo sem a quarentena. E agora o problema se agravou um pouco mais. Como que a gente vai... quais as dicas para a gente tentar participar da hashtag e correr atrás do prejuízo depois que tudo isso acabar? Eu vou me repetir, né, como eu falei antes. A primeira dica que eu posso falar é quanto ao equilíbrio, novamente. Sempre que você for fazer algo, tente perceber se aquilo realmente vai ser algo saudável, se vai estar dentro do seu equilíbrio, se você não está exagerando naquilo que você está fazendo. Porque eu imagino que essa questão, assim como você falou da Graziele, que acabou machucando o joelho, será que isso também não foi parte de um exagero no exercício físico? Às vezes, se fosse menos intenso, ou se fosse com mais espaçamento, né, de descanso, que aí você é profissional da área, você vai saber falar melhor como funciona, né? Então, às vezes, esse exagero na hora de fazer algo é que pode acabar trazendo um prejuízo. Então, essa seria a primeira dica. Observe se o que você está fazendo está sendo em excesso, né? A segunda é procurar coisas, né? Usar a criatividade que a gente tem para poder utilizar o nosso tempo ocioso de uma maneira saudável. Como eu falei, não é ficar o tempo todo somente pensando nos problemas. É claro que a gente tem que pensar e é bom que a gente tire um tempo do nosso dia para que a gente resolva. Porém, a gente não pode ficar o dia todo nisso. Então, utilizar tempos fazendo essas receitas. Quero fazer uma receita, faço uma receita. Num dia uma receita que ela é um pouquinho mais elaborada, no outro dia faço uma receita mais saudável. E aí a gente tenta manter esse equilíbrio. Então, acho que a dica fundamental seria essa. Eu ia te fazer uma pergunta, mas antes me veio essa à cabeça, também é recorde de piada. Os relacionamentos em época de quarentena. Eu recebi um meme que dizia assim, assaltos, 0. Roubos, 0. Sequestros, 0. Brigas entre casais, 13.499.000, é mais ou menos isso. Conta pra mim, por que aumentou isso, gente? Será que os casais não estão acostumados a estarem juntos? Por quê? Realmente, a gente não está acostumado a ficar tanto tempo assim juntos uns com os outros. Não só em casais de relacionamentos amorosos, mas até mesmo dentro da própria família. Quem nesse período não brigou com o irmão, com o pai, com uma mãe, não discutiu com uma pessoa que está ali dentro de casa, né? Porque nós somos assim, nós temos períodos de humor. Um dia nós estamos bem, no outro dia nós não estamos. Isso é completamente compreensível, que um dia nós estejamos bem, outros não. E aí, nesses dias que a gente não está bem, por consequência, a gente está dentro da mesma casa. Então, uma coisa que alguém fala pra gente vai soar diferente, a gente às vezes vai ouvir algo, a pessoa tentou às vezes nos elogiar, aquilo acaba nos ofendendo.
Então, a forma como a gente percebe essa interação com o outro também, principalmente nesses períodos de irritabilidade, onde você está com desânimo, você não vai conseguir perceber aquilo de forma tão clara, e aí você acaba levando as coisas até mesmo para outro lado, aí quer brigar, arruma um jeito de brigar, até mesmo para tirar essa energia que está muitas vezes contida, né? Principalmente naqueles relacionamentos onde a gente não tem casais que moram juntos. São namorados, cada um tem a sua casa. E aí, até mesmo para que eles tenham relação sexual, é complicado. E aí fica toda aquela energia contida, querendo se encontrar, e aquela coisa. Então, é bem complexo. Aquele preconceito do sexo virtual agora caiu por terra, né? Já que a gente está falando sobre isso, né? O pessoalzinho que gosta de fazer um webcam, a hora é agora, né? Sim, tanto com os parceiros, como também em sites, né? Que existem muitos sites também para esse tipo de interação entre as pessoas. Também aumentou muito. Pois é, né? Tá vendo aí? Inclusive... Oi? Desculpa te cortando. O acesso, inclusive, de sites de pornografia aumentaram. Os acessos aumentaram. Gente, que isso? Que absurdo, gente. E acho que o Lady tá tendo problema na conexão, não tem problema não. Enquanto isso, a gente vai mandar mensagem aqui pro pessoal que tá quarentena, acorda e cruza o tempo todo. Como eu estou indo, estamos em lobby. Quem tá falando isso aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler umas mensagens enquanto caiu a sua conexão. Eu, Felipe Reis, eu sou Angra, um beijo pro melhor lanche fitness de Angra dos Reis. Graziela Limeira tá dizendo, ó, quarentena, acorda e cruza o tempo inteiro. Grazi, que isso, menina? Cuidado, hein? Vai aumentar também a taxa de nascimento por conta disso, né? O Mototáxi 36 chegou por aqui. Estamos na área, Fernanda. Deixa eu ver quem mais. Jorginho e Lidiane, um beijo. O pessoal tá dando até dica de qual site. Xvideos, um beijo pra vocês. Esse povo é danado, não pode dar confiança pra ele. Vamos parar de falar com esse assunto. Patrícia, deixa eu ver quem mais. Quem tá chegando por aqui, um beijo pro pessoal da Vicentina também, que é parceiro da Rádio Costa Azul FM. Um beijo pra todos vocês, Vanessinha. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Já que a gente está falando de casais, de brigas e familiares, e os adolescentes, hein? Eles já são difíceis, né? As crianças, e como que fica a saúde mental dos nossos adolescentes? Como é que ficam essas crianças nesse período de quarentena? E como os pais podem diminuir esses conflitos com essa criançada nessa época de quarentena? Por exemplo, eu tenho um adolescente em casa que zerou todas as séries preferidas dele. E eu achei o máximo porque pelo menos ele ficava quieto, não fazia bagunça. E é muito difícil, pra gente tá sendo difícil ficar em casa. Imagina pra eles que são muito ativos. Meu filho fica pescando da sacada, coitado. Pescando, ela fica soltando pipa da sacada. É triste de ver a criança, né? Mas fazer o quê? E como lidar com esses adolescentes que ficam aí hiperativos dentro de casa e às vezes até causa a muitas brigas e os pais ficam mais estressados. Como lidar com esses adolescentes? A gente primeiro tem que ver as fases de desenvolvimento, né? Lidar com uma criança e lidar com um adolescente são coisas diferentes, né? Então, com uma criança, a criatividade, a gente tem que triplicar nossa criatividade, que às vezes a gente tem nem pra gente, para entreter uma criança, porque ao mesmo tempo que ela entreteu com alguma coisa, daqui a pouco ela enjoou e não quer mais. E não tem quem faça ela querer. Então, triplicar a criatividade com a criança. Com o adolescente é um pouquinho mais complexo, porque essa fase da adolescência ela é conhecida por ser uma fase onde os indivíduos têm conflitos de identidade, as pessoas ainda estão se descobrindo, estão descobrindo quais são os seus gostos, o que eu quero, o que eu não quero. Então, ao mesmo tempo que quer uma coisa, quando você vai ver já não quer mais. É uma fase onde surgem vários veganos e daqui a pouco somem todos, né? Então, é uma fase muito delicada, porque a gente não consegue nem usar a criatividade. Às vezes a gente tenta propor algo e a pessoa não aceita. E às vezes tem também a questão de relação entre os pais, que às vezes o pai ou a mãe propõe algo para o filho, e aí o filho às vezes não aceita somente por ser o pai ou a mãe propondo. Aí chega um amigo, faz a mesma proposta, ele topa na hora, sabe? E quer sair com o amigo, não quer estar com o pai e com a mãe. Então lidar com o adolescente realmente é muito complexo. Aí você vê o caso a caso, existem adolescentes que são mais maleáveis, outros não.
Então, é uma fase que precisa um pouco mais de espaço para que eles possam se conhecer. Às vezes, ser muito invasivo também com os adolescentes pode acabar afastando eles dessa interação com os pais. Então, talvez dar um espaço para que eles se entendam e deixar aberto as possibilidades e propostas, sabe? Quando você se sentir bem, venha conversa comigo, vem me procura. Peraí, só um pouquinho, Leide. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Esse é o Super 10, as 10 mais da programação Costas FM 93.1. Bom demais esse som, né? Arizona Nevas, Roxane, Guilherme, Não Era Amor, Dua Lipa, Lady Gaga, Dilcinho, Post Malone, G Ferreiro, Roger Rich, Base, Camila Cabello, Beautiful. Esse é o Super 10, as 10 mais da programação Costas FM. 10h36, excelente dia para você, 3 da tarde tem mais, você participa com a gente através do WhatsApp e também do 33651588. Super 10 está ficando por aqui. A gente está conversando com o psicólogo Ledi, gente, eu ainda... Ledi, né? Ledi. É isso? Lê, que eu sou ruim demais para gravar nomes. Falando sobre a saúde mental, e a gente estava falando aí sobre... teve uma... A menina se corrigiu, ela disse que não é cruza o tempo inteiro, não. Foi o corretor do telefone dela que escreveu isso. Sei, tá bom, tá se corrigindo. Ela corretor do celular... Não tem problema, meu bem. E agradecendo ao meu pessoal que está chegando por aqui, está interagindo junto com a gente, o pessoal perguntando dos adolescentes. Isso foi muito interessante que você falou. Realmente, os adolescentes parece que eles querem o tempo inteiro confrontar os pais, né? Então, assim, e uma outra pergunta também que é muito interessante, que já perguntaram aqui pra gente, é a questão das frustrações. Você falou até sobre isso, ficar pensando nas contas. Como a gente... O que você indicaria pra gente estar... Por exemplo... Hoje as pessoas estão muito amedrontadas, em pânico, porque ficam o tempo inteiro buscando informações sobre a questão da pandemia e ficam o tempo inteiro olhando na televisão e digamos, martirizando o tempo inteiro, tristes, angustiadas, porque ficam o tempo inteiro só buscando informações negativas, porque, na verdade, é a única informação que tem hoje sobre a pandemia. É uma questão realmente muito negativa. O que você indica para as pessoas hoje nessa questão, principalmente do que elas estão assistindo, do que elas estão vendo, para que elas não fiquem o tempo inteiro se martirizando com essas informações ruins que chegam? Como eu falei antes, manter essa sanidade mental, né, como a gente fala, manter a nossa saúde mental, depende muito de diversos fatores. Para além do equilíbrio também, existem fatores neuroquímicos. Então, se o tempo todo a gente está sendo bombardeado com notícias ruins, com coisas que nos causam frustração, o nosso cérebro também ele sente esse impacto. E aí, isso acaba trazendo graves consequências também na questão da saúde mental a nível de doenças. A gente acaba adquirindo transtornos e síndromes com essa situação, porque acaba virando um contínuo, né? A pessoa ela fica nesse ciclo vicioso de notícias ruins e de o tempo todo estar sendo bombardeado com notícias ruins, com coisas ruins e com sentimentos negativos. Então, o nosso cérebro ele vai sentir essa química pesada que vai ser descarregada sobre ele. E aí, consequentemente, a gente vai acabar também daqui a algum tempo, né, observando o fenômeno, esse aumento, né? A gente já tem um aumento de casos de pessoas com ansiedade, né? Mas a variação da ansiedade em outros transtornos psíquicos, a gente vai acabar também observando daqui a algum tempo essa situação. Então, procure, como eu falei, manter o equilíbrio e procurar coisas que também te dão prazer. A gente tem que viver nesse equilíbrio entre vou pensar nas pontas, vou ter meu momento de ver as notícias para ele se manter informado, e também vou ter um momento de prazer, vou ter um momento de lazer, vou ter um momento de namorar, né? Pra gente poder também regular a nossa química cerebral. A gente não pode ser... É o único lazer que a gente está tendo em casa, né? Agora que... inclusive, tem umas brincadeiras que dizem assim, agora o casado tá indo à esforra. O pessoal fala que depois que casa, vamos ser bem realistas aqui, o pessoal fala assim, pessoa que acha que vai casar e vai transar tá muito enganado, porque o que menos a gente faz é transar, né? Aí agora a pessoa que é casada fala assim, não tá vendo, solteira? Agora nós estamos à frente de vocês, né? A Impactaranga está dizendo assim, se você só procurar algo negativo, você vai produzir mais cortisol. Segundo ele, tá cortisol, né? O pessoal tá interagindo aqui com a gente. Obrigada, viu, pessoal da Impactar, o pessoal da Vicentina, todo mundo que está participando aqui com a gente. O pessoal elogiando muito você também. Nossa, muita mensagem. Obrigada ao pessoal que está participando. Ô, Ledi, fala aqui pra gente também a questão do seguinte.
Como que algumas pessoas, né, o pessoal fica impressionado como algumas pessoas têm a disciplina de fazer tudo certinho e como conseguir criar um padrão de disciplina dentro de casa, aproveitar que nós temos tempo, entre aspas, né, para isso. Quais dicas você tem aí para a gente criar uma disciplina que pode se estender aí até depois que acabar a quarentena, por exemplo, na questão dos estudos, que muita gente aumentou, inclusive, os estudos EAD em casa, está aproveitando para fazer cursos online. Como dicas para a gente conseguir manter uma disciplina bacana para estudar, para trabalhar, para fazer exercício, que isso posteriormente possa nos ajudar na vida lá fora, digamos assim. Eu acho que a palavra-chave para isso é planejamento, sabe? Quando você se planeja, você se organiza, você consegue otimizar o seu tempo, dividir as suas tarefas, sabe? Para que você consiga dar conta daquilo que você tem como prioridade. Então, se hoje eu vou dar prioridade à limpeza da casa, ou se eu vou dar prioridade a cuidar dos meus filhos, e a gente sabe que o trabalho, né, a gente tem a nossa prioridade diária com o trabalho, aqueles que trabalham de carteira assinada, estão todos os dias nas suas empresas, nas suas lojas, para poder cumprir sua carga horária. Então, a partir disso, o meu tempo ocioso depois. O que vai ser feito? Então, me planejar, olha, tal dia eu vou dar atenção para essa área, tal dia eu vou dar atenção para essa outra área, ou eu vou cuidar da minha casa, ou vou cuidar da minha família, vou cuidar da minha parte espiritual, aqueles que têm e professam algum tipo de fé, precisam separar um dia também para cuidar dessa parte. Então, esse equilíbrio, me repetindo novamente nessa palavra que eu já falei várias vezes hoje, eu acho que é uma palavra que vem muito nesse exagero todo da quarentena, né? Manter esse equilíbrio dentro do planejamento. E quando você se planeja, você senta e pensa quais são as suas prioridades, você consegue até mesmo organizar a sua vida e se planejar para um futuro. A gente não se planeja, não se organiza só agora no presente. Quando eu vejo que eu tenho mais tempo ocioso do que eu imaginava, que não é só eu chegar em casa, vou mexer no meu celular e esperar as coisas acontecerem. Ah, tô mexendo no celular, a hora que me der vontade eu vou lá e vou fazer minha comida para poder comer, sabe? Então vou me planejar, vou chegar em casa, vou ter tanto tempo para poder mexer no meu celular, tanto tempo para poder me descansar, e eu vou fazer, já montar meu cardápio semanal. Isso é uma coisa também muito boa. Quando eu comecei a fazer isso é uma dica muito boa. Quando eu comecei a fazer isso, eu consegui perceber que eu tive muito mais tempo ocioso, porque eu já me planejava antes para os cardápios que eu ia fazer durante a semana, do que se eu chegasse na hora, abrisse a geladeira e agora? O que eu vou fazer? Sabe? E usar a criatividade no momento. E agora? O que eu faço? Então, o planejamento pode ser a palavra-chave para que a gente consiga se organizar e equilibrar o nosso tempo. Isso é legal que você falou. Há algum tempo, né, vem crescendo inúmeras coisas, inúmeros hábitos, por exemplo, de escrever. Eu coloquei um quadro no meio entre a minha sala e a minha cozinha para não esquecer o que eu vou fazer durante o dia, que é a famosa nossa agenda de trabalho, por exemplo. A gente pode fazer isso em casa também, né? Escrever, olha, hoje, ou então de distribuir as tarefas de casa. Hoje fulano faz isso, ciclano faz aquilo, e hoje eu tenho que lavar a casa, hoje eu tenho que lavar a roupa, hoje eu vou tirar um dia para fazer o dever. É mais ou menos isso? De estar aí planejando, inclusive escrevendo o que vai fazer para não esquecer. Isso também é bacana? Sim, isso que você falou é uma ideia muito boa também, de você integrar a família nesse contexto e acabar criando uma atividade no grupo ali familiar. E aí todo mundo vai ter o seu tempo ocupado, pode inclusive colocar uma música e todo mundo vai naquele ritmo da música limpando a casa e você consegue ter uma atividade que vai entreter aquelas pessoas. É uma atividade produtiva, porque você consequentemente vai ter sua casa limpa e organizada e consegue usar esse tempo ocioso para fazer algo saudável. Lá em casa, meu filho só faz na base da chantagem. Só se eu disser pra ele que ele pode fazer alguma coisa depois. Esse negócio de, vamos todo mundo limpar a casa, ao som de uma música, tudo lindo. Isso não funciona porque eles, principalmente homem, inclusive os homens têm reclamado muito, eles estão sofrendo muito, justamente porque eles estão tendo que fazer coisas prometidas há muito tempo que eles não fazem, né? Conta pra gente como é que o homem, ou agora esse assunto é diretamente para um homem, que diz estar sofrendo porque as mulheres pedem o tempo inteiro para eles fazerem as coisas. Como lidar com essas novas funções que estão sendo atribuídas em tempo de quarentena? Isso é bem complexo, a gente esbarra numa área que eu estudei muito, que é a parte do machismo, né, e feminismo.
Nossa sociedade ela foi construída assim, né? A mulher ela cuidava da casa e o homem seria o provedor que vai para a rua, né? Vai ao trabalho. E agora a gente está vendo acontecer justamente isso, os homens ficando em casa e tendo que lidar com os afazeres domésticos. E aí vai aquele, agora eu tô me colocando no seu lugar. Agora eu sei como é complicado quando eu chego sujo da rua e sair pisando na casa que você acabou de passar pano, então não vou mais fazer isso. Ou quando eu sei que se eu deixar a louça suja durante muito tempo, ela não vai ficar cheirosa, então eu não posso deixar prato na pia, sabe? Todas essas coisas estão acabando mostrando para os homens como que é difícil também cuidar de casa. Não é só trabalhar na rua, não é só o único complicador, né? Mas como eu falei, a nossa sociedade foi construída desse jeito, os homens foram acostumados a viverem de um jeito, e agora a gente está tendo vários movimentos, assim como o movimento feminista, que mostra que esse equilíbrio entre o que é tarefa de homem, o que é tarefa de mulher, saber dizer o que foi imposto socialmente, o que realmente foi acordado entre as partes ali de um relacionamento, sabe? Que não é porque a sociedade impôs que o homem não pode trabalhar em casa porque isso é coisa de mulher, né? Que isso torna ele uma pessoa diferente no sentido social do que se construiu como homem. Ele continua sendo um homem e que ajuda a sua mulher em casa, sabe? Que também pode fazer as tarefas de casa. Muito importante isso, e faz com que o casal também fique unido e que cada um saiba como é difícil cada papel dentro de casa, né? Sim, de fato. Gente, eu estou conversando aqui com o Ledi, que é psicólogo, numa conversa muito descontraída, muito gostosa, mas infelizmente o tempo está acabando. Ledi, eu quero agradecer imensamente você, pedir muito, muito, muito obrigado mesmo a você, ao pessoal do Live com Work, que está sempre aqui com a gente, super parceiro, dando várias dicas e ajudando a galera a sobreviver, literalmente, nessa pandemia, essa loucura que está sendo esses últimos tempos. Agradecer imensamente a sua participação, pedir para você deixar aí os seus contatos e deixar também uma mensagem para a galera. E eu espero, quando tudo isso acabar, eu consiga receber você ao vivo aqui no estúdio para a gente estar conversando pessoalmente. Quem sabe, eu também gostei muito da conversa. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando. Tá? Os meus contatos estão disponíveis na Livenco. O meu Instagram tem todos os meus contatos para quem quiser marcar uma consulta, para quem quiser me procurar. Só entrar no meu Instagram, psilledifrauches, e aí você vai ver lá o meu WhatsApp, meu e-mail. E é isso, eu agradeço muito mesmo por poder estar aqui. Espero que você tenha gostado e desculpa qualquer bobeira, tá? Nada, eu que agradeço. Um beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Gente, eu amei. Obrigado, Ledi. Muito obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Em breve, um novo profissional para estar conversando com a gente gente estar falando inúmeras coisas. Se você tiver alguma indicação, quiser que algum profissional venha falar conosco, manda pra gente através do nosso WhatsApp. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.